Você lembra do rei ator em Shrek terceiro? Aquele jovem chamado Art, que saiu de um aluno inseguro para virar o possível rei de tanto distante? Pois é, depois de Shrek 3 ele praticamente sumiu da franquia. Agora que Shrek 5 está chegando, muita gente está se perguntando: o que aconteceu com o rei ator? Ele ainda é o rei? Será que ele vai votar em Shrek 5? Hoje vamos falar sobre as teorias mais interessantes para o futuro de ator no novo filme. Quem é ator em Shrek? Em Shrek terceiro, Shrek não queria assumir o trono de tão distante. Então ele, burro e gato de botas foram atrás do ator Pedrão, famoso Art, que era apresentado como o herdeiro legítimo do reino. Arthur começa como um jovem inseguro, meio deslocado e sem moral na escola, mas ao longo dos filmes ele aprende a acreditar em si mesmo e acaba se tornando uma figura importante para o futuro do reino. Só que depois disso ele desaparece. Achei que para sempre Arthur não tem destaque. Isso deixou uma pergunta gigante na cabeça dos fãs. Se Arthur virou rei, por que ele nunca mais apareceu? O que já sabemos sobre Shrek 5? O terceiro oficial de Shrek 5 já foi divulgado, e o filme está previsto para chegar nos cinemas em 2007. A Universal e a DreamWorks confirmaram o retorno de Mike Myers como Shrek, Ed Murphy como Burro e Cameron Diaz como Fiona. Também foi confirmado que Zendaya vai dublar Felicia, filha de Shrek, e Fiona, enquanto Marcelo Hernandes e Skyler Gizoldo serão Ferbus e Fergus. O trailer mostra uma nova aventura envolvendo Shrek, Fiona, Burro e os filhos do casal, incluindo uma cena em que eles aparecem presos. As novas completas ainda não foi revelado. E aí que entra a grande teoria. Se a família de Shrek está em perigo, onde está o rei Arthur? Teoria 1. Arthur ainda é rei, mas perdeu o controle do reino. A primeira teoria é que Arthur continua sendo um rei de tanto distante, mas não está conseguindo controlar tudo. Talvez o reino tenha crescido, mudado e virado um lugar mais moderno. Talvez tão distante esteja diferente, mas parecido com uma cidade grande, e talvez Arthur esteja enfrentando uma crise política. Nesse caso, Shrek pode ser chamado de volta, porque Arthur não consegue resolver o problema sozinho. Vai ser interessante porque mostra Arthur adulto tentando ser um rei de verdade, mas ainda carregando aquela insegurança de Shrek terceiro. Teoria 2. Arthur pode ter sido removido do trono. Outra possibilidade é mais sombria. Arthur pode ter perdido o trono. Talvez o novo vilão tenha tomado o poder. Talvez alguém tenha convencido o povo de que Arthur não era um bom rei. Ou talvez ele tenha simplesmente abandonado o cargo porque não aguentou a pressão. Isso explicaria por que Shrek, Fiona e Burro acabam envolvidos em uma nova confusão. Se tão distante está sem liderança, a família Ogro pode acabar sendo vista como uma ameaça ou como uma única esperança. Teoria 3. Arthur pode voltar como um mentor dos filhos de Shrek. Essa é uma das melhores ideias para Shrek 5. Como no filme vai dar destaque dos filhos de Shrek, e Fiona Arthur poderia voltar como um personagem mais maduro, ajudando Felicia, Ferbus e Farquaad. Pensa só, Arthur também foi um jovem inseguro, sem saber qual era o seu lugar no mundo. Agora ele poderia ajudar os filhos de Shrek a entender quem eles são. Felicias pode não querer viver só como filha do Shrek. Ferbus e Farquaad podem querer provar que são mais do que príncipes ogros. E Arthur seria perfeito para dizer: eu também já fui alguém que ninguém levava a sério. Teoria 4. Arthur pode aparecer só como participação especial. Também existe a chance de Arthur aparecer bem pouco. Talvez ele apareça em uma cena rápida no castelo. Talvez surja em uma pintura, em uma notícia, em um cartaz ou em uma piada. Ou talvez alguém fale: o rei Arthur está ocupado tentando construir outra bagunça. Esse tipo de participação simples, mas já deixaria os fãs felizes, porque finalmente explicaria onde ele está.
Esse ator virar vilão. Essa teoria é mais arriscada, mas daria um vídeo muito forte. Esse ator cresceu, virou o rei e mudou. Talvez ele tenha começado como um jovem humilde, mas o poder subiu a cabeça. Talvez ele esteja tentando transformar tão distante em um reino perfeito, sem caos, sem criaturas mágicas e sem bagunça. Só que o universo de Shrek sempre foi sobre citar os diferentes. Então seria muito simbólico se ator que um dia foi excluído acabasse se tornando alguém que excluiu os outros. Mas eu acho mais provável ele voltar como aliado ou rei em crise, não como vilão principal. Minha aposta, minha teoria é, Arthur ainda é o rei de tão distante, mas o reino está passando por uma grande crise. Shrek e Fiona Burro acabam presos ou perseguidos. Arthur pode estar desaparecido, enganado ou sem poder para ajudar. No final ele pode retornar para recuperar sua confiança. Ajudar Shrek a mostrar que finalmente se tornou o rei que deveria ser deste Shrek III. Seria uma forma perfeita de fechar a história dele. Então a grande pergunta fica: você quer ver o ator de volta em Shrek 5? Ele merece uma segunda chance ou vocês acham que DreamWorks vai fingir que ele nunca existiu? Comente aqui embaixo. Ator volta como rei, aliado, vilão ou só participação especial? E se você gosta de teorias sobre filmes, animações e cultura pop, se inscreva no canal porque vem muitos conteúdos sobre Shrek 5 por aí. E tchau!